Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. E o Farofa Crítica de hoje recebe Mariana Moura. Mariana Moura é professora de RI, doutora em energia pela Universidade de São Paulo e mãe de 2 adolescentes, olha só. Apresenta o programa Papo Consciência no YouTube, dirigiu a Associação dos Pós-Graduandos da USP Capital e fundou, junto com renomados cientistas, o Movimento Cientistas Engajados, para criar a Bancada da Ciência. Organizou em São Paulo atos em resposta ao incêndio do Museu Nacional, contra o corte das bolsas de pesquisa e a Marcha pela Ciência em 2019. Levou a ciência para a Paulista, fez palestra para a comunidade do Bexiga sobre Covid e na rua Queimadas da Amazônia, sobre Queimadas da Amazônia. Mariana, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? E aproveitando esse currículo, né, muito bom, seu, de ativismo em prol da ciência, como é que você enxerga a situação da ciência nessa tragédia chamada governo Bolsonaro, com trocas constantes aí na presença da CAPES e tudo isso? Bom, oi, é um prazer enorme estar aqui com o professor Denis de Oliveira. Queria agradecer o convite, agradecer muito, e pela oportunidade de falar, né, um pouco sobre essa questão da ciência no Brasil. Hoje a gente está com um problema duplo na ciência brasileira, né? Eu vou falar desse problema, mas primeiro eu queria lembrar que, mais do que nunca, a sociedade brasileira está percebendo a importância da ciência e dos cientistas, né? Do trabalho que a gente faz de pesquisa, de produção de conhecimento, de produção de tecnologia e de produção de soluções para os nossos problemas. Exatamente nesse momento em que a sociedade percebe mais essa importância, em que nossa sociedade precisa mais dos cientistas, é que a gente está sofrendo ataques cada vez maiores. Primeiro, o ataque político e ideológico, né, do ponto de vista do discurso, que a gente tem sofrido desde o início do governo Bolsonaro, com ministros, o próprio presidente, o ministro da Educação, que ataca as universidades, que diz que em universidade pública não se faz nada, que a gente não trabalha, né? E isso é um ataque político e ideológico para culminar agora na perseguição a cientistas, né? Essa perseguição teve seu início, a gente percebeu essa perseguição começar a acontecer lá na demissão do professor Ricardo Galvão, né, que é da diretoria do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e de lá para cá só piorou, ao ponto da gente ver pesquisadores serem agredidos verbal e fisicamente, não só nas redes sociais, mas dentro da sua intimidade, certo? Pesquisadores que foram abordados na rua, né? Por grupos e hordas que escutam esse discurso anti-ciência e acham que têm o direito de agredir verbal e fisicamente pesquisadores que estão fazendo o seu trabalho. Isso é um aspecto. O segundo aspecto do ataque é financeiro, né? A gente sabe que no mundo inteiro a ciência é financiada pelo poder público, qualquer lugar do mundo. Saiu agora
notícias sobre o financiamento da pesquisa da vacina de Oxford, que é fundamentalmente público, né? Então, apesar da AstraZeneca ser uma empresa privada que está produzindo vacina, que está vendendo vacina, inclusive, né, para o governo brasileiro, ela foi financiada pelo poder público. E no Brasil, esse financiamento tem sido retirado da ciência e tecnologia já há muitos, desde 2013, a gente vê a redução do financiamento da ciência e tecnologia, mas esse ano a situação chegou num... A gente já achou que o ano passado foi ruim, mas esse ano a situação chegou no limite do absurdo, né? Essa semana saiu a notícia de que dos editais todos de pesquisa do CNPq, de PNPD, né, que é o de pós-graduação, de pós-doc, só 13% dos editais aprovados por mérito, né? Eles já tinham sido aprovados pelo mérito, só 13% vão receber o financiamento que foi prometido. Então, a gente está observando na ciência, durante o governo Bolsonaro, um duplo ataque. O ataque do discurso, né, e o ataque da restrição financeira. E muito você não acha que isso decorre também, né, pegando um pouco, não evidentemente, né, justificando as ações do Bolsonaro, né, acho que isso são justificáveis, né, por vários aspectos, mas um pouco assim, existe ainda uma certa incompreensão na sociedade do papel da ciência. Por exemplo, o papel, você colocou um dado muito interessante, né, as pesquisas que estão sendo realizadas aí para desenvolvimento de vacinas, né, de medicamentos contra o coronavírus, são todos financiamentos públicos, né? Não só, você pegou o caso da Oxford, mas mesmo aqui a produção no Brasil, são dois institutos públicos, né, o Butantan e a Fiocruz Banguinhos, né, que estão produzindo as vacinas, e há projetos de vacinas brasileiras, né, na USP Ribeirão Preto, na Federal de Minas Gerais, né, e outras universidades públicas. Não existe uma certa incompreensão do papel dessas instituições públicas, o mundo inteiro, o Brasil fundamentalmente, no desenvolvimento da ciência, né, que isso traz benefícios para a população, quer dizer, a sociedade financiar institutos públicos de pesquisa é uma forma de também ter retorno para o seu bem-estar? Já há algum tempo, a gente está discutindo na comunidade acadêmica, né, esse grupo de pessoas que tem, nos últimos 20, 30 anos, se fechado dentro das instituições de pesquisa, que é importante, né, você fazer o seu trabalho e tal, mas a gente se fechou um pouco dentro das instituições de pesquisa e deixou de conversar com a sociedade, né, deixou de mostrar para a sociedade que o nosso trabalho tem impacto na vida, no dia a dia das pessoas. E já há alguns anos a gente tem discutido isso internamente dentro da comunidade acadêmica, muito impulsionado pelos jovens que estão entrando, né, que fazem divulgação científica, que vão para as redes sociais e tal, eles pressionaram muito, né, os pesquisadores mais experientes, e isso tem produzido um efeito interno dentro da própria comunidade, na minha opinião, de busca de estabelecer esse diálogo, né, com a sociedade, não só do ponto de vista de falar sobre o que a gente está fazendo, mas também de ouvir quais são as demandas da sociedade e para serem, inclusive, objetos do nosso trabalho de pesquisa, né, de produção de soluções para os problemas brasileiros. Eu acho que esse diálogo está se estabelecendo, mas ainda é muito pouco, né? A gente precisa fazer mais. Existem muitas iniciativas no sentido de fazer divulgação nas redes sociais, então, youtubers como a Átila, né? Artigos nos jornais, nos grandes jornais, como a Natália Pasternak, programas de divulgação, como o Farofa Crítica, como o Papo com Ciência, que eu tenho feito, podcasts. Então, assim, tem muitas iniciativas nessa área. Tem muitas iniciativas na área de levar a ciência direto para a população, como, por exemplo, o professor Walter Neves está encabeçando um trabalho lá no IEA de divulgação científica de evolução humana.
mas também, inclusive a FAPESP já está, né, financiando projetos de divulgação científica, e existe também um movimento que eu tenho o prazer enorme de auxiliar aqui na cidade de São Paulo, de levar a ciência para o ensino médio, para as escolas de ensino fundamental e médio. Então, eu Perfeito. acho que a gente tem que claro, cada um no seu nicho, mas a comunidade científica como um todo tem que focar, por um lado, a população geral adulta, né, nesse trabalho de diálogo entre a comunidade científica e a população, mas também as crianças, né? Reforçar o ensino fundamental, o ensino básico, né, educação básica, é fundamental para a gente não só consolidar o entendimento da população brasileira sobre a importância da ciência e do processo científico que demora e demanda tempo e recurso, né, financeiro e humano, mas também produzir novos pesquisadores, né, novos cientistas, que a gente vai precisar, né, de novas gerações de cientistas no Brasil. Então, esse movimento existe, mas ainda depende muito de voluntarismo e voluntariado, né, da vontade do cientista de fazer isso. A gente precisa institucionalizar melhor esse diálogo entre a academia e a sociedade, na minha opinião. Mariana, você não acha que, por exemplo, existe ainda uma incompreensão dessa temporalidade da ciência? Por exemplo, você imaginar assim, vacinas como essa, por exemplo, são produtos de anos e anos de pesquisa, né? E aí, muitas vezes, há uma certa incompreensão de busca de resultados imediatos, né? Então, claro, né, a ciência envolve um investimento de longo prazo, médio e longo prazo. São trabalhos que não vão dar um resultado amanhã, né? E nós vivemos um momento, esse momento aí que eu posso chamar de uma cultura neoliberal, né, de buscar resultados imediatos, né, essa pressão pelo presente, pela imediaticidade, pela resposta imediata, né? O próprio lógica do capitalismo neoliberal impõe isso, e há uma percepção, né, de tudo que é generalizado no senso comum, de que só vale a pena investir em coisas que dão resultados imediatos, né? Muito isso. Eu vejo, inclusive, por exemplo, no próprio. Até alguns métodos ou propostas de educação, por exemplo, que vão no sentido de desenvolver nos educandos a capacidade de dar respostas imediatas a problemas imediatos, né? E não pensar numa dimensão mais propedêutica, mais abstrata, mais teórica e tal, que vai apresentar questões mais a longo prazo. Como é que você enxerga um pouco isso? Né? Porque é uma questão cultural, está na educação, está na sociabilidade neoliberal, né? Há um enfrentamento muito forte disso. Né? Como é que você enxerga esse desafio para nós cientistas? Né? Olha, eu li essa semana uma reflexão exatamente sobre isso, falando como que a perda de variações linguísticas e de tempo verbal da nossa linguagem em função da comunicação via rede social tem produzido na média das pessoas uma falta de profundidade temporal, né? Digamos assim. Então, assim, você não ter na sua linguagem um tempo verbal que demonstre o que poderia acontecer, mas não aconteceu, faz você perder um pouco a imaginação da realidade de uma situação como essa, de uma coisa que poderia acontecer, mas não aconteceu. Eu achei muito interessante essa reflexão, porque diz respeito a esse movimento moderno, né? De comunicação via redes sociais, rápido, intenso, instantâneo, o quanto que as pessoas demandam que você responda no WhatsApp, né, na mesma hora, e o quanto que frustra, especialmente os jovens, não receber essa resposta imediata. Então, é uma cultura, é uma evolução cultural, mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre para onde que isso está levando a gente, sabe, Denis? Porque tem muita. Eu tenho o costume de manter relações pessoais, de amizade, com pessoas de várias vertentes ideológicas, digamos assim. Né? Eu converso, conheço e tenho
né, troco muita ideia com pessoas de várias vertentes ideológicas. E eu participo de um grupo que tem muita gente que é apoiador do Bolsonaro, um grupo desse de WhatsApp, de vizinhos e tal. E aí, a discussão esses dias era, eu não vou tomar vacina, porque eu sei que vacina demora 15, 20 anos para ficar pronta, e essa ficou pronta em 1 ano. Como é que pode estar pronta a vacina em 1 ano? Quer dizer, a maior parte destas pessoas quer que as coisas que a ciência produz tenham um retorno rápido, mas quando tem o retorno rápido, desconfiam, questionam. É um pouco ilógico, mas é a realidade. As pessoas estão questionando a vacina porque ela saiu rápido. Não entendem que essa vacina, para poder ter sido produzida em 1 ano, significa que foram gastos décadas para poder chegar nesta tecnologia específica que está sendo utilizada para esta vacina específica, porque tem outras tecnologias que ainda estão sendo pesquisadas e que vão demorar mais para sair. Mas esta tecnologia específica já está dominada porque foram gastos anos de pesquisa nesta. É a mesma tecnologia que é utilizada na vacina da gripe, por exemplo, que a gente toma todo ano. É a mesma forma de fazer a vacina. E antes de produzir a primeira vacina, foram gastos décadas para poder entender vírus, entender a diferença entre vírus e bactéria, entender que vírus reage de uma determinada forma e que pode ser, quem sabe, que a gente consiga produzir uma vacina. Isso no início do século passado, final do século XIX, início do século XX. Então, assim, mais de um século de pesquisa foi necessário para que a gente conseguisse produzir em 1 ano uma vacina para um vírus novo. Então, não foi rápido. Desculpa, gente, se vocês acham que foi rápido, 1 século de pesquisa não foi rápido, foi demorado. E mais do que isso, foi necessário juntar milhares de cabeças no mundo inteiro debruçados sobre o mesmo problema para poder sair em 1 ano. E mais do que isso, foi necessário financiamento de quase todos os países do mundo, colocando dinheiro para poder sair em 1 ano. Então, assim, foi 1 século de pesquisa, milhares de cabeças pensando no mesmo problema ao mesmo tempo e financiamento extenso para poder produzir essa vacina. Essa temporalidade da pesquisa, do conhecimento como um todo, é uma coisa que a gente precisa passar para os nossos jovens hoje, que não tem essa dimensão de plantar, ver brotar, ver crescer, para poder, lá na frente, colher. Né? Esse processo, né, que as escolas hoje fazem da gente plantar um feijãozinho, o feijão é o negócio mais rápido que tem para crescer. E aí eles escolhem exatamente o feijão para poder ensinar as crianças essa temporalidade. Coloca lá, duvido colocar lá um negócio de abóbora para você ver como demora para brotar. Uma sementinha de alface. Gente, semente de alface é uma demora para poder brotar. Então, assim, a gente precisa ter uma noção de que as coisas têm o seu tempo, cara. E isso não está sendo passado para os jovens hoje. Infelizmente. Acho que é pelo contrário, né? Está acelerando até, né? A rapidez, né? Um negócio impressionante isso, né? E a gente observa, eu estava conversando com um colega meu, e foi muito interessante, assim, que ele estava dizendo o seguinte, olha, ele trabalhava numa universidade particular, né? Qual é o incentivo, qual a condição que eu tenho de fazer pesquisa numa instituição particular de ensino, se eu não sei se vou estar aqui no semestre que vem? Tá? Porque a instabilidade, né, que você tem no trabalho em empresas privadas dificulta, que uma pesquisa dura 15, 5, 10, 15 anos. Né? Como é que ele vai, então, se engajar no projeto não sabendo as condições que ele vai ter no semestre seguinte, tá? no ano seguinte, por exemplo. Né? Então, isso mostra, né, que esse tipo de produção científica só é possível fazer numa instituição pública, né, que vai garantir essa estabilidade. E acho que essa questão é muito importante colocar, né? Porque, veja, qual que é a percepção do senso comum? E aí, criminosamente, né, o discurso neoliberal aproveita disso para defender essa ideia, né? Que a universidade é uma coisa muito cara, né? Não tem como o Estado, a sociedade pagar o custo disso, que são privilegiados, que têm salário de emprego e tudo isso, né? Agora, se não tiver esse tipo de
situação é uma coisa complicada. Né? Eu tenho uma colega também, pessoa da Colômbia, e ela está falando assim que a grande dificuldade que a Colômbia tem em relação ao Brasil, tá? Não é só questão, além da são os governos, né? Mas a Colômbia ela não tem nenhum instituto que produz vacina, ela tem que importar tudo. E né, ela falou, no Brasil vocês têm o Butantan que estão fazendo, né? Então, meramente, tudo bem, né, tem um governo complicado, mas tem um instituto, né, o Fiocruz, que produz vacina. Aqui não, nós não temos isso, né? Nós temos que importar tudo de fora. E aí o custo é alto, né? Variações cambiais, a dependência desse tipo de transação, né? Então, eu acho que se tem uma coisa boa, né, dessa pandemia, é esse aspecto pedagógico, né? Você acha que é possível a gente, a partir da situação da tragédia, né, a gente construir aí uma outra narrativa, né, contrapor essa narrativa anticientífica? Olha, narrativa é uma disputa política, Sim. né? É uma disputa de posicionamento político. E aí eu vou entrar numa outra seara, né? O meu lado político. Opa! Vamos lá. Eu considero que a pandemia demonstrou cabalmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a falência de discursos liberalizantes no sentido de que a gente não precisa do Estado. Certo. Né? E, inclusive, economistas liberais estão defendendo uma série de medidas estatais para a recuperação da economia e para a manutenção da vida das pessoas financeira, né, da vida econômica, né, não do ponto de vista sanitário, que é óbvio que é necessário o Estado, mas do ponto de vista econômico. Então, esses economistas estão defendendo, inclusive, a atuação do Estado nessa área. Então, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia. Tem gente que fala 5, 10 anos, né? Pesquisadores da área epidemiológica dizem que demora um tempo até a gente realmente conseguir controlar o vírus, mas do ponto de vista político, a gente vai sair discutindo um novo projeto econômico para o mundo. Existe uma nova configuração econômica e política mundial que está se dando e se consolidando durante esse período da pandemia, mas no Brasil o que está se consolidando é a discussão sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento próprio, certo? E aí eu vou entrar na minha discussão, talvez, de pesquisa. Minha tese de doutorado discute exatamente o desenvolvimento, né, de países da periferia capitalista e a necessidade de você ter um desenvolvimento próprio científico e tecnológico para que você consiga distribuir a riqueza do país pela população, porque a concentração de renda no nosso país é muito grande. Todo mundo que fala que o Brasil é um país pobre, você mesmo deu aí a comparação com a Colômbia. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país muito rico. É um país muito rico que tem muita pobreza, que tem miséria. Certo? Então, eu acho que a gente pode sair dessa pandemia com uma discussão sobre desenvolvimento brasileiro, nacional, independente e demonstrado. Porque no começo da pandemia, quando a gente precisou dos equipamentos de proteção individual e tentou comprar no mercado internacional, não foi falta de dinheiro que fez demorar os EPIs chegarem no Brasil. Foi o fato de ter um outro país com muito mais dinheiro que foi lá e comprou tudo que tinha no mercado, que foi os Estados Unidos. Então, a gente tinha o dinheiro para comprar, chegamos a fazer o pedido, a comprar os EPIs da China, mas os Estados Unidos foram lá e compraram tudo antes, e a gente teve que esperar uma segunda leva para chegar no Brasil. Então, a gente ficou na dependência, não só do ponto de vista econômico mais geral, né, teórico, da teoria da dependência, mas a gente ficou dependendo de outros países para a gente conseguir proteger os nossos profissionais da saúde. A gente não conseguia produzir máscaras aqui, sabe? Assim, dentro a gente não tinha produção. Portar máscara, né? Máscara. E quando você pensa que a gente não tem uma pasta de dente brasileira,
Pasta de dente, que é a coisa mais simples do mundo de se produzir. No dia que tiver um problema com pasta de dente no mundo, a gente não vai ter pasta de dente no nosso mercado, entendeu? Porque não tem uma produção interna de pasta de dente. Então, a gente precisa pensar, e a pandemia demonstrou isso, na reindustrialização brasileira. E aí tem todo o Projeto Nacional de Desenvolvimento, geração de emprego e renda, distribuição da riqueza, tudo que está acoplado dentro dessa discussão. Então, eu acho que, nesse sentido do discurso liberalizante, liberal, esse discurso perdeu muito durante a pandemia, perdeu muito apoio. Ele mostrou que o mercado ele não pode resolver problemas como esse, né? Acho que isso... Muito bem, Mariana, estamos terminando o nosso programa. Você podia falar um pouquinho aí, pelo Merchando Bem, que eu sempre peço para os convidados aqui fazer, do seu programa Papo Consciência no YouTube, né? Fala um pouquinho para a gente, né? Como é que é esse programa, quem quiser acessar o endereço e tudo isso. Bom, a gente tem Cientistas Engajados, no canal do YouTube dos Cientistas Engajados, a gente tem um programa chamado Papo Consciência, em que a gente conversa com cientistas e pesquisadores, né, que estão na ponta das suas áreas de pesquisa, né, trabalhando no limite do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento do conhecimento, sobre assuntos do dia a dia. Então, o mês passado, a gente fez uma série de programas entrevistando mulheres cientistas, grandes mulheres cientistas. Nós fizemos uns debates, é um bate-papo, na verdade, né? Vamos trocar uma ideia com o cientista, é mais ou menos por aí. E aí a gente recebe também perguntas do público e os cientistas, né, os convidados respondem. Então, é uma conversa, é um programa de conversa mesmo com os cientistas, chama Papo Consciência. A gente estava indo ao ar às quartas-feiras, né, às 4h. A gente fez esses 5 programas em março, e agora deu uma suspendida, a gente está programando a próxima temporada. A gente vai falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, a gente vai discutir os ODS aí durante 17 semanas, a gente vai relançar o nosso programa com esse debate. Legal. Mariana, muito obrigado pela sua... o endereço é youtube.com, só recapitulando? @ Cientistas Engajados. @ canal dos Cientistas, canal de Cientistas Engajados no YouTube. No YouTube. Então, Cientistas Engajados no YouTube. Beleza. Obrigado, então, Mariana. Muito obrigado pela sua participação e vamos ver se a gente consegue, né, mudar a situação no Brasil e, de fato, construir aí esse projeto nacional de desenvolvimento, né, libertar o Brasil, de fato, dessa dependência econômica, né, e mais do que isso ainda, né, acabar com esse discurso neoliberal que tanto tem trazido tragédias aí para a população brasileira. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Obrigada a você pelo convite, estou aqui sempre à disposição. Um beijo para todo mundo. Beijo. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Mariana Moura, que falou sobre os desafios da ciência na construção de um projeto nacional e todos os dilemas que a ciência enfrenta, inclusive com os cortes de verbas, as pressões políticas e ideológicas existentes atualmente no Brasil. Bom, acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Leonardo da Vinci. Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino.